Você acha que está bebendo saúde. Você pega aquela caixa no supermercado, olha à frente da embalagem e lê: 100% fruta, natural, sem conservantes, fonte de vitamina C. Você coloca no carrinho com a consciência totalmente tranquila, sentindo que está fazendo uma escolha saudável para sua família. Mas hoje, você vai entender uma coisa bastante desconfortável. Muitos dos sucos vendidos como naturais no Brasil simplesmente não são sucos. São estratégias de marketing. São categorias legais exploradas até o limite da confusão. São produtos ultraprocessados que usam a imagem linda e suculenta da fruta para vender. Basicamente, açúcar líquido. Bem-vindo ao Oculto Sem Filtro. Hoje, você vai entender a grande fraude dos sucos de caixinha no Brasil. E eu garanto, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para uma embalagem de suco do mesmo jeito. Vamos começar pelo primeiro e mais poderoso truque de todos. A palavra natural. Quando eu VOC, ele é natural na caixa. O que vem à sua mente? Fresco, certo? Algo que foi espremido na hora, que veio direto da fruta para dentro daquela embalagem. Mas não é bem assim. A palavra natural não significa nada disso. Legalmente, natural pode significar apenas que, em algum momento do longo processo industrial, houve fruta de verdade envolvida. Só isso já é o suficiente para a indústria estampar a palavra bem grande na frente da caixa. E o nosso cérebro, claro, associa automaticamente a algo saudável. A verdade é que natural se transformou numa palavra de marketing, um gatilho mental e não uma descrição real do produto. Agora, vamos falar de uma parte que quase ninguém sabe. Um ingrediente secreto que se tornou padrão na indústria. Hoje, em boa parte das bebidas vendidas como suco no Brasil, existe um componente invisível que está em quase tudo o suco de má. Por que maçã? Simples, porque a maçã é mais barata que a maioria das outras frutas. Tem um sabor relativamente neutro e, o mais importante, adiciona doçura. Então, o que acontece na prática? A indústria usa o suco concentrado de maçã como base para quase tudo. E depois, adiciona uma pequena porcentagem da fruta, que dá nome ao produto. Você acha que está comprando um suco de pêssego, mas a maior parte daquele líquido pode ser, na verdade, suco de maçã com aroma e um pouco de polpa de pêssego. Você compra um suco de uva, mas a base pode ser maçã. E o mais chocante, isso não é ilegal. É perfeitamente permitido, desde que esteja declarado na lista de ingredientes, lá atrás, em letras minúsculas. Mas quem é que para no corredor do supermercado para ler cada rótulo em detalhes? Quase ninguém. E agora vem o detalhe mais importante de todos. A chave para entender essa confusão. Existe uma diferença legal gigantesca entre as palavras suco, néctar, bebida de fruta e refresco. Isso não é uma invenção. Não é uma questão de marketing. Isso está definido na legislação brasileira, em normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E também dialoga com as regras de rotulagem da Anvisa. O que isso significa na vida real? Que nem tudo que parece suco e tem fruta na embalagem pode, legalmente, ser chamado de suco. Para ser chamado de suco, o produto precisa ter uma porcentagem mínima de polpa de fruta, que varia conforme a fruta. Quando a quantidade de fruta cai abaixo desse limite, a empresa perde o direito de usar a palavra suco na embalagem. Então, o que ela faz? Ela simplesmente muda o nome. E aí, nasce o néctar. Ou pior ainda, a bebida de fruta. Ou o refresco. Mas a embalagem continua exatamente igual. Cheia de frutas lindas, suculentas, explodindo em cores vibrantes. O consumidor passa, pega a caixa e acha que está levando a mesma coisa. Talvez uma versão um pouco mais barata, mas não está. Ele está levando um produto completamente diferente. Agora, preste muita atenção nisso. Existem produtos no mercado, vendidos lado a lado com sucos de verdade, que têm menos de 30% de fruta na sua composição. Alguns têm 20%, outros, pasme, menos de 10%. E o resto? O que completa os outros 70%, 80%, 90% do volume? Água, açúcar, acidulantes, corantes, aromatizantes
e estabilizantes. E mesmo assim, a caixa mostra uma laranja explodindo em suco, uma manga escorrendo polpa, uma uva brilhando sob o sol. A imagem na embalagem é muito mais poderosa do que a lista de ingredientes. O marketing é mais forte que a composição. E o golpe não para por aí. Você já viu aquela frase mágica, sem adição de açúcar? Parece a coisa mais saudável do mundo, não é? Só que, muitas vezes, o produto já contém uma quantidade enorme de açúcar que vem da própria fruta, só que de forma concentrada. Ou a indústria usa o tal do suco concentrado de maçã ou uva branca, que funciona como um adoçante natural. Ou seja, tecnicamente, é verdade. Eles não adicionaram açúcar de cana, o açúcar de mesa, mas o produto final continua sendo uma bomba de açúcar. É uma verdade técnica usada para criar uma percepção emocionalmente enganosa. Você se sente bem por comprar, mas o efeito no seu corpo pode ser o mesmo. Agora, vamos falar de outra maquiagem muito comum. O suco, reconstituído a partir de suco concentrado. O que é isso? Imagine o processo. A fruta é colhida, processada e, para facilitar o transporte e o armazenamento, a indústria retira a maior parte da água dela. O que sobra é um xarope grosso, o tal do concentrado. Esse concentrado pode viajar o mundo. Meses depois, em uma fábrica, a água é adicionada novamente. Isso é chamado de reconstituição. Ou seja, aquele suco não é fresco. Ele é, literalmente, reconstruído. Mas a embalagem mostra a fruta sendo espremida na hora, como se tivesse saído direto do pomar para sua mesa. Vamos comparar rapidamente com padrões internacionais. O Codex Alimentários, que é uma referência global para normas alimentares, e as diretivas da União Europeia são muito mais rigorosos. As categorias são claras e as denominações são estritamente reguladas. O nome que está na frente da caixa realmente importa e reflete o que tem dentro. No Brasil, nós também temos regulamentação e ela não é ruim. O problema não é a ausência de lei. O problema é a forma como o marketing explora as brechas e os limites dessa lei. Tudo pode estar tecnicamente dentro da regra e ainda assim ser profundamente enganoso para o consumidor que não é um especialista em legislação alimentar. E agora chegamos na parte mais preocupante de toda essa história. O brasileiro, em geral, acha que fez uma troca inteligente e saudável quando substituiu o refrigerante pelo suco de caixinha. Foi uma mudança de hábito nacional. Mas a verdade é que muitos desses néctares e bebidas de fruta têm uma carga de açúcar muito semelhante, e às vezes até maior, que a de um refrigerante. A grande diferença, o rótulo, a embalagem, a percepção, o refrigerante, não finge ser saudável. O suco de caixinha, sim. E essa pretensão de ser saudável é o que o torna, em certo sentido, mais perigoso porque baixa a nossa guarda. E quem mais sofre com isso? As nossas crianças. Pais, avós, tios compram esses produtos na melhor das intenções, achando que estão oferecendo algo nutritivo, uma fonte de vitaminas. Mas na prática, muitas dessas bebidas são basicamente açúcar líquido com sabor e aroma de fruta. E o açúcar líquido é absorvido de forma extremamente rápida pelo corpo, causando picos de glicose e um impacto metabólico muito alto. Mas como não é refrigerante, parece inofensivo. Parece um cuidado, um carinho. A fraude do suco não está em vender algo ilegal. A fraude está na comunicação. É vender um produto industrializado e ultraprocessado, como se fosse natural. É usar a imagem de uma fruta fresca e perfeita para vender um líquido reconstituído e cheio de aditivos. É reduzir o percentual de fruta até o limite mínimo permitido por lei e continuar usando a palavra saúde e imagens de natureza na embalagem. Mas vamos terminar este dossiê de forma honesta e prática. Nós sabemos que nem todo mundo pode fazer suco natural em casa, todos os dias. A vida é corrida. Nem todo mundo tem tempo ou acesso fácil a frutas frescas de qualidade. Então, o que fazer? Como se proteger? Primeiro, leia o rótulo. A primeira palavra já diz tudo. É suco integral. Ótimo. É só suco. Ok. É néctar ou bebida de fruta? Fique atento. Segundo, verifique o percentual de fruta. A lei obriga
que essa informação esteja na embalagem. Compare as marcas, você vai se surpreender com a diferença. Terceiro, observe a lista de ingredientes. Os ingredientes são listados em ordem de quantidade. Se os primeiros itens da lista são água e açúcar, e a polpa da fruta aparece lá no meio ou no fim, você já sabe o que está levando para casa. Quarto, desconfie de promessas milagrosas e frases de marketing. Fonte de vitaminas, 100% fruta. Investigue o que isso realmente significa no verso da embalagem. E quinto, e mais importante, sempre que puder, prefira a fruta inteira. A fruta de verdade. Ela tem fibras que diminuem o impacto do açúcar no sangue. Ela tem uma estrutura complexa. Ela sacia mais. E ela não vem maquiada com marketing. O objetivo deste vídeo não é criar paranoia ou terrorismo nutricional. É gerar consciência. Você pode, claro, continuar comprando o produto que quiser. A escolha é sua. Mas agora, você compra sabendo. Você não é mais enganado pelo nome na caixa. Você não é mais manipulado pela imagem bonita da fruta. Agora, você entende o jogo. Porque, no fim das contas, a fraude não está só no produto. Ela está na nossa percepção. E quando você muda a sua percepção, você tira o poder do marketing e devolve o poder para suas mãos. Aqui é Oculto sem filtro. A verdade sem maquiagem. A gente se vê no próximo dossiê. Obrigado por assistir e se inscreva no canal para não perder nenhuma investigação.